silenciosamente proclamada do cimo daquela cruz, chamado de o titulus crucis. E eu gostaria então de pensar com você sobre essa oitava palavra, que não é dos lábios de Cristo, mas é a oitava palavra que podemos ler na cruz. Revela que os planos de Deus são surpreendentes, revela três importantes verdades que são capazes de nos enternecer profundamente e fazer tremular os nossos corações. A primeira coisa que podemos ver naquela placa, naquele símbolo, naquele titulus crucis, é a zombaria. Olha o que esta palavra diz para você e para mim. Olha como o nosso Senhor foi ridicularizado, zombado, levado ao extremo da ironia, o rei dos reis sendo achincalhado e morrendo como um Zé Ninguém dos Zé Ninguéms. Porque esta era a brincadeira que Pilatos estava fazendo ali. Estava ali a placa acusatória, dizendo para todos: veja o que Roma faz com o vosso rei. Ali é uma palavra que diz do triunfo do Império Romano sobre a piada judaica, sobre a pretensão de um povozinho que estava submetido a um jugo avassalador. Está ali, queridos, uma piada sem graça. Cristo exaurido, crucificado, seu corpo sobressaltado a fim de buscar fôlego, e ele está com o corpo afligido, brutalmente ferido. Podemos observar ali que ele foi esmagado. E no meio daquela tristeza e dor, ainda havia este espaço para se rir de nosso Senhor, para se zombar de Cristo, para achincalhar o nosso Mestre. Que zombaria! Na condenação dele está escrito: Rei dos Judeus. Seus inimigos mandaram dizer esta ideia: se és o rei de Israel, então reaja, desça desta cruz. E eles disseram: então creremos nele. É uma cena horripilante, triste. Uma cena que de quando em vez precisamos olhar para ela. Cristo, naquele dia, foi arrastado pelas ruas da cidade numa procissão indiscreta. Ele era um morto-vivo, ambulando pela Via Crucis, do Pretório até o Calvário. O miserável geralmente era forçado a guiar seu próprio cortejo fúnebre, todo crucificado. Sobre os ombros, o crucificado trazia o patíbulo, o instrumento de sua morte. Sobre o pescoço, o títulos, uma placa com o motivo de sua terrível sorte. E no coração de todos nenhuma dúvida que ali ia um morto que insistia em respirar. Era uma piada das mais mal contadas da história, rindo daquele que veio realmente nos trazer a alegria verdadeira. Eles não têm noção do que estão fazendo. Podemos ver desta oitava palavra da cruz que ela nos conta exatamente isto, nos narra claramente esta zombaria. Essa zombaria que ainda está presente na mente, nos lábios, nos olhos, no coração daqueles que circundam hoje o Cristo e não se prostram aos pés dele. Cristo não está à procura de admiradores, nem de um fã-clube. Cristo não está interessado em nossa opinião sobre ele.
Cristo está procurando adoradores. Ele, como disse C.S. Lewis, não pode ser confundido com um mestre qualquer, com um mestre moralista, uma referência histórica. Ele não deixou essa opção. Ou nós rimos dele e nos juntamos a todos aqueles que zombam de nosso Senhor, ou nós nos prostramos aos pés dele. Não há meio termo, não há em cima do muro. Alguém disse que nesse ponto, estar em cima do muro é estar em um enorme abismo, porque é o que separa aqueles que estão em Cristo com aqueles que estão fora de Cristo. Um abismo terrível. Por isto, não há meio termo. Ou Cristo é tudo para nós, ou estamos perdidos. É interessante, irmãos, como Deus é capaz de escrever das cinzas de antigas tragédias esplêndidas e novas edificações. Quando você observa este texto, esses títulos sobre a cabeça de Cristo, você não somente vê zombaria, mas você vê o que Deus é capaz de fazer com os desertos, com as lágrimas, com as dores, com os sofrimentos, com os males que às vezes colocam sobre nossa conta. Deus é capaz de fazer grandes reviravoltas, transformar os palcos de nossas inquietações em lugares de júbilo, porque aquela placa, aquele título crucis, foi transformado pela mercê de Deus num maior púlpito que podemos imaginar. Um lugar onde a pregação foi retumbante, tremulante, poderosa. Olha só, o título já não contém somente a afirmação do crime capital de um homem condenado. Trata-se também de uma confissão profética, falando do reinado de Jesus sobre os povos de todas as línguas, raças, tribos e nações. Escrito ali nas línguas mais importantes daquele dia, latim, grego e hebraico, dizendo da universalidade do evangelho e da universalidade do reinado de Cristo. Pilatos, sem se dar conta, ordena que esta placa seja inscrita na cruz e que lá permaneça contra a vontade dos inimigos de Cristo. Caifás é forçado, contra a própria vontade, a anunciar a realização de um plano providencial divino, porque Deus já havia prometido a Abraão que em Cristo ou no descendente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Pilato escreveu o que alguém chamou de o primeiro panfleto evangélico. Até quando tentava o mal, Deus transformava isto em bem. Pregado lá na parte superior da cruz. Era habitual, como eu já disse, escrever o crime de um crucificado numa placa. Sim, para que os transeuntes, os passantes, pudessem ver qual é o motivo daquela execução. Quando Cristo desfilou pelas ruas de Jerusalém, a placa estava pendurada no pescoço dele. Então, na cruz, o ladrão da cruz pôde ter lido a frase, ou mais provavelmente tê-la ouvido no meio daquela zombaria toda. De qualquer forma, agora aquele miserável que morria ao lado de Cristo, de repente começou a acreditar no que aquela placa dizia, que Jesus era um rei de verdade. E tanto que creu misteriosamente que ele implora a Cristo Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E maravilhosamente sua vida foi transformada. Jesus Cristo foi o último rosto que ele possivelmente vira ali, na face da morte. E também foi o primeiro rosto que encontrou quando adentrou os portões celestiais. Ah, se Pilatos pudesse imaginar que estava escrevendo um panfleto evangélico. Por que Deus faz isso?
Deus transforma situações. Me lembro uma história dos Gideões que colocaram Bíblias, Novos Testamentos em quartos de um hotel, e quando os Gideões saíram, o gerente daquele hotel, incrédulo, resolveu que todos aqueles Novos Testamentos não cabiam ali e mandou jogar todos os exemplares no lixo. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, o pessoal da limpeza, os nossos amigos garis, recolhendo o lixo, encontraram aqueles livros, capa novinha. Muitos levaram para suas casas e muitos se converteram. Ah, queridos, ouvi uma história de um missionário que estava distribuindo Bíblia na África, e quando ele entregou para um homem, aquele homem riu daquela situação e disse: missionário, eu ficarei com esse livro, mas é para fumar. Essa página, essa folha é uma seda muito especial e eu vou fumar esta folha. Então o missionário, com muita sabedoria, disse: pode fazer, pode fumar sim, mas você só vai me prometer uma coisa, que antes de fumar, você vai ler a página. Você já pode imaginar o que aconteceu, né? Mais tarde, anos depois, aquele homem deu um testemunho que ele começou a ler a Bíblia e não pôde mais cometer aquele sacrilégio, porque a vida dele fora transformada. Ah, queridos, ouvi a história de um náufrago que foi parar numa ilha, onde ali as pessoas, os nativos, tinham a fama de praticar o canibalismo. Então, aquele náufrago, encontrando a tribo, ele percebeu que aquela tribo tinha uma Bíblia na mão. E aí aquele náufrago começou a rir daquele nativo e falou que do lugar que ele veio, a Bíblia já não tinha tanta relevância. Então o nativo conseguiu se comunicar com ele dizendo: sorte sua que aqui este livro mudou a nossa cultura e mudou o nosso coração, porque senão hoje nós estaríamos servindo você no nosso cardápio. É isto, meu querido. Onde nós achamos que é o fim, Deus está escrevendo novas histórias. Onde há uma zombaria, Deus reverte aquilo para se tornar em situações de grande glória, de risos de louvor, porque Deus faz isso, Deus transforma a nossa história, não importa o que os homens intentem contra nós, o nosso escudo, ele é sobremodo excelente, a espessura do nosso escudo é a espessura do poder de Deus, e Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Saiba, meu querido, ali há a providência divina se manifestando. Quando aquele homem enxerga aquela placa no cimo da cruz, ele percebe que ele está diante de um rei. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É o triunfo da graça sobre o pecado, como diz Filipenses capítulo 2, pelo que também Deus exaltou a Cristo sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na cruz, aquele homem viu um rei. E nós, o que temos visto no trono hoje? Hein? Como temos enxergado a manifestação do poder de Deus? Por fim, não é só uma placa que conta de uma zombaria, não é só uma placa que nos lembra de um púlpito, o primeiro folheto evangelístico da história, mas é também uma lápide, um epitáfio. Um epitáfio. Sim. O que você e eu lemos ali em João 19:19? Qual é o epitáfio sobre a cabeça de nosso Salvador? Jesus de Nazaré, rei dos judeus? Não. O que eu posso ver ali, e você também, é um epitáfio para a própria
morte. Aqui jaz a morte. A cruz de Cristo, pois, é o túmulo de nossos pecados, disse o reverendo A.W. Pink. Sim, queridos, eis o triunfo da vida sobre a morte. Como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente, participou de nossa natureza humana, se encarnou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Apocalipse 1, 18. E aquele que vive, eu sou ele. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 5, 5. Todavia, um ancião me disse, João contando essa história, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Todo-Poderoso Deus, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, meu irmão, na morte de Cristo, ele esmaga a cabeça da serpente. Na morte de Cristo, ele vence a própria morte. Na morte de Cristo, ele vence o mundo. Na morte de Cristo, ele nos faz mais do que vencedores. A oitava palavra de Cristo na cruz, na verdade, é uma placa escrita por Pilatos. E não é uma palavra de Cristo, é uma palavra da cruz. Revela que os planos de Deus são surpreendentes. Nos lembra que ali havia um desejo de zombaria, mas o Senhor riu deles, como diz o Salmo número 6. Um púlpito aos céus abertos no Calvário, uma pregação retumbante que até hoje nos faz estremecer. E um epitáfio glorioso. Aqui jaz a própria morte. Aleluia! Quando Jesus foi crucificado, irmãos, quero concluir. Pelo menos 3 coisas foram pregadas naquela cruz. A primeira coisa, ou a primeira importante, ou o entes que foi pregado naquela cruz foi o próprio Senhor de nossas vidas. Como diz o texto bíblico, pregaram Jesus na cruz. Esta sim é uma coisa, né? A placa foi a segunda coisa que pregaram naquela cruz. A terceira coisa que pregaram na cruz, como diz o apóstolo Paulo,
Aí foi o próprio pai que pregou o escrito de dívida que era contra nós. Escrito de dívida, no grego, o código escrito. É interessante isso. Surpreendentemente, este código escrito tratava-se de algo que o próprio Pai, o próprio Deus, havia pregado ali naquela cruz, embora fosse invisível ao olhar humano. A Bíblia diz que Deus perdoou todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Esta palavra grega, escrito de dívida, código escrito, keirografon, ou escrito à mão, assinado à mão, era usado para se referir a um autógrafo, a uma assinatura de uma promissória. No entanto, esta palavra tinha um significado interessante aqui. No mundo das finanças, ela se referia a uma fatura assinada pelo próprio devedor. Se você tivesse uma conta, você então assinava ali o escrito, você assinava embaixo dizendo que tinha aquela dívida, o que foi chamado de fatura de mão, um acordo, uma obrigação. O homem que tinha uma dívida cuidadosamente anotava a quantia que ele deveria reembolsar a seus credores. Depois ele confirmava o total geral de sua obrigação com uma assinatura, um escrito de dívida, um queirografo. Meu amado, você quer saber o total da sua dívida com Deus? Eu imploro ao seu coração, não espere o juízo final. Não faça isso. Vá até a cruz e perceba que está rasgada a promissória contra você. Vá até a cruz e receba o pleno perdão de Deus. Porque esse sermão se levantará contra nós no juízo final, irmãos, dizendo que ouvimos a palavra do Evangelho. Você precisa entender, precisamos compreender que há mais perdão no coração de Deus do que pecado em toda a nossa história. O quanto precisamos fazer um balanço na nossa vida e quando chegarmos ao final, levarmos até o Calvário e colocarmos aos pés de Cristo e pedir que Cristo assine por nós com sangue, pois Deus assinou com o sangue do próprio Filho a dívida que era só nossa. Receba, meu irmão, se prostre, tenha sua alma perdoada, liberta, esvaziada de toda esta cobrança, de todos os encargos de sua consciência, de toda a conta que os nossos pecados fizeram correr juros e juros sobre nós. Não espere que se descortine o juízo final para que possamos fazer um balanço no tribunal de Deus. Não faça isso. Vá agora, onde você está aí, dentro do seu quarto, na sua casa, e se prostre aos pés do Senhor e fala: Senhor, perdão pelos meus pecados, porque todas as palavras ditas por ti na cruz foram para o meu próprio bem. E aquela que os teus inimigos disseram de ti, assim como Davi usou a espada de Golias para cortar a cabeça do próprio gigante Golias, nós temos usado esta arma dos inimigos para lembrar o quanto o Senhor nos amou, para lembrar, ó Deus, que tu és o nosso amigo e ali o teu filho encravou.
naquela cruz, naquele ato, e assinou com o próprio sangue dele sobre as nossas dívidas. Veja, olhe você mesmo, aproxime a sua visão e leia o que está escrito sobre a promissória que era contra nós. Está escrito: Tetelestai, consumado, pronto, feito, pago. Vá até Cristo na cruz. Encontre todos os motivos deste mundo para continuar falando das palavras que as bênçãos provenientes daquela cruz geram no teu coração. Jamais cerrarão os nossos lábios. Enquanto vivermos, proclamaremos esta salvação. E nos céus, jubilaremos na congregação dos salvos. E por quê? Porque o Senhor pregou naquela cruz a nossa libertação. Na morte da morte temos vida, vida em abundância.